Então, retornando, então vamos iniciar nossa aula e eu queria avisar para vocês, né, que então, confirmando que a nossa avaliação do primeiro bimestre vai ocorrer na semana entre 22 a 28. Então, essa semana os professores estão usando para finalizar os conteúdos, né, para revisar algumas coisas, para fazer exercício. Então, hoje o que a gente vai fazer? A gente vai resolver alguns exercícios hoje, tá? Primeiramente, então, falando acerca da avaliação, como é que ela vai funcionar? Ela vai estar disponível para vocês a partir do dia da disciplina, tá? Claro que o professor vai conversar com vocês no início da aula e depois, no transcorrer dessa fala, vai estar habilitado para vocês no portal de vocês o link para vocês acessarem a prova. Bem, como é que ela vai funcionar? Tá? Ela vai funcionar na forma de uma questão, valendo 1000 pontos. E essa questão, como ela vai ser, vai ficar a cargo do professor. Pode ser a resolução de um exercício, pode ser a resolução, por exemplo, analítica no exercício, com cálculo. E aí, então, vocês vão entrar no link, vão baixar a questão, vão fazer a questão, e aí vocês vão ter... Qual é o prazo que vocês vão ter para a resolução do exercício? Tá? Vocês terão 48 horas para postar a resposta. Então, vamos supor que eu, semana que vem, habilite a prova de vocês para começar tipo 8 horas da noite. Tá? Então, nós vamos começar nossa aula normal, eu vou conversar com vocês, vou dizer em que parte da disciplina que vai estar habilitado o link, vocês vão, a partir dali, baixar a prova, tá? E vocês vão ter 48 horas para recolocar a resposta de volta no portal, porque vai ter um link para vocês subirem essa resposta. Tá? Bom, após isso, eu corrijo e coloco a nota. Então, eu vou colocar a nota tanto no link de vocês ali, quando estiver corrigida, e depois eu vou colocar essa nota também lá no somatório de pontos. Eu quero frisar para vocês que vai aparecer ali, porque como o sistema é um pouco diferente, na avaliação da questão, a nota vai estar atribuída de 0 a 10. Tá? Só que lá no pontos vai subir de 0 a 1000. Então vocês ficam tranquilos. Digamos que o Richard lá fez a prova e apareceu a resposta para ele 10. Isso lá na nossa avaliação por pontos vai corresponder aos 1000 pontos da avaliação do primeiro bimestre. Todos entenderam? Sim, eu entendi. Então tá, perfeito. Bom, com relação às atividades de sala, aquela que nós vimos desenvolvido ao longo do primeiro bimestre. Então, tem 3 atividades que estão postadas para vocês ao longo das aulas do primeiro bimestre. A atividade de sala 1, a atividade de sala 2, a atividade de sala 3. Quem ainda não me mandou essas atividades, tem até sexta-feira para me mandar elas. Depois de sexta-feira, eu não vou dar nova prorrogação de prazo para me mandar essas avaliações. Tá? Então, eu vou corrigir essas 3 avaliações correspondente aos pontos de cada uma delas, que cada uma delas vale 200 pontos. Os outros 400 pontos que faltaria para a atividade de sala do professor, eu vou valorar pelos acessos das atividades das unidades 1 e 2. Então, o aluno, acessando todas as atividades da unidade 1, a atividade avaliativa de sala de aula número 4 vai valer a proporcionalidade do que ele acessou às atividades da unidade 1. O aluno que acessou todas as atividades da unidade 2, eu vou valorar os 200 pontos da atividade 5 conforme a proporcionalidade do que ele acessou na atividade 5. Desculpe, da unidade 2. Gente, esses acessos eu vou contar até o domingo.
Então, quem acessar a partir de segunda-feira já não vai ter esses pontos. Então, vou dar o prazo para vocês no final de semana ainda poderem acessar para poder se declarar mesmo, porque vocês vão ter que acessar para poder estudar para a prova. Tá? Então, dessa forma, estou dando mais uma chance para quem ainda não entregou os trabalhos fazer para não ficar prejudicado na pontuação. Tá? Gente, eu estou colocando, desde o momento que as aulas começaram a ser gravadas, eu venho colocando tá, as aulas gravadas, que, claro, a aula ao vivo ocorre sempre no acesso da aula 1 da unidade 1. Tá? E as aulas gravadas eu tento postar ao longo das aulas do bimestre. Bom, como agora a gente já está uns 2 encontros na unidade 4, na unidade 2, sessão 4, eu vou começar a postar essas aulas ali. Então, já deve ter 2 aulas postadas ali já, tá? Porque essa já é a nossa 9ª aula. Tá? Então, quando eu baixar essa aula, eu vou colocar lá também. Então, eu coloco a aula ali com um link direcionado para o YouTube, onde está a aula gravada. Por que eu estou fazendo isso? Para não pesar na máquina de vocês. Então, fica até mais fácil de vocês acessar isso, por exemplo, até mesmo do celular. Então, não tem necessidade de vocês estar baixando o vídeo para poder visualizar um outro horário. Então, com o link do YouTube fica mais leve até de você acessar a aula num outro momento. Tá bom? Alguma dúvida? Não, por mim fica até melhor pelo YouTube, porque aquele outro jeito, de vez em quando, ele não abre. Não, tem o YouTube, fica mais leve, fica mais fácil você Ah, acessar. Aline, tranquilo? Tranquilo, Fabrício? Thiago? Laura? Tranquilo, professor. Beleza. Tá de boa. Então eu vou aqui abrir o PDF da aula de hoje e vou compartilhar minha tela para a gente recomeçar. Bom, o que eu, a princípio, eu vou sugerir para vocês, tá? Claro, é interessante que vocês leem toda o livro da disciplina, tá? Que está justamente no portal do aluno de vocês. E também façam os exercícios do livro, façam as atividades diagnósticas das unidades no portal e também acessem o material que está, os livros do material complementar que está no PEA de vocês. Tá? O PEA, que é o plano de ensino, que vocês baixam ele lá no início da disciplina. Tá? Então, contém a tela da disciplina de vocês. Eu vou tentar no portal aqui para, de repente, alguém não se lembra como é que acessa. Só um pouquinho. Vamos ver aqui, ó. Não sei se eu vou conseguir abrir direto, porque faz muito tempo que eu estou fora. Mas eu refaço a minha conexão aqui para mostrar para vocês. Bomba. Tá demorando esse troço para diabo. Porque eu estou fazendo a atualização do Windows e me detona essa atualização do Windows. Só um minutinho, que eu vou parar aqui de compartilhar, fica mais leve um pouco.
Lucas, bem? Achei que o Lucas tinha entrado. Tô online. Ah, tá aí, tá, beleza. Lucas, só para reforçar, tá? Tu entrou depois que eu já tinha iniciado a aula. A nossa avaliação vai ser semana que vem, tá? E nos moldes a gente vou colocar uma questão lá que vai ficar disponível para vocês fazerem e vocês retornarem a resposta para mim em 48 horas, tá? Bom, esse padrão de resposta de 48 horas é para todas as disciplinas, tá? Então, vocês vão ter 48 horas para responder as questões de cada disciplina. O importante é que vocês não acumulem muita coisa. Eu sei que a gente deixou um prazo bem elástico, porque a gente sabe, de repente, alguém pode ficar com problema de conexão de internet, então, para não... Porque a companhia até tinha pedido para a gente fazer um prazo de no máximo 24 horas. A gente achou por bem na unidade local aqui estender esse prazo para 48 horas justamente por uma questão de acesso à internet, que nem todos os colegas de vocês estão conseguindo um acesso regular. Tá? Bom, uma coisa que eu tinha esquecido de falar para vocês no início da aula. Tá? Se por acaso um aluno não conseguir acessar, professor, não consegui, deu problema na internet, me manda um e-mail que aí eu vou ter que subir uma planilha para poder fazer, pedir uma autorização para vocês fazerem essa atividade. Depois lá, quando a gente retornar, em segunda chamada, mas aí a gente tenta fazer com que isso não gere custo, tá? De forma a não onerar mais vocês ainda. Então a gente vai tentar fazer mais essa jogada aí. Bom, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Então, assim, aqui, ó, tá o plano de ensino da disciplina de vocês. Então, entra no plano de ensino para justamente o quê? Baixar o arquivo, tá? Pedindo autorização para quê? Opções. Permitir. Pop-up. Então, além do livro que está disponível para vocês ali da disciplina, que é o livro basicamente que nós seguimos, mas também tem a bibliografia complementar que está disponível para vocês. Todos vocês sabem entrar na biblioteca virtual? Sim. Tá. Já fizeram pesquisa lá dentro? Não, só conheci só. Tá. Vamos ver se a gente consegue aqui entrar aqui para a gente... Ô, Fabrício, Fala. até depois eu vou te mandar um e-mail, aproveitando só rapidinho aqui, comentou. Na verdade, assim, ó, eu vou acabar, na verdade, não assistindo às aulas, porque, na verdade, eu vou entrar num turno agora das 15 às 23 da minha empresa que voltou a trabalhar, devido à Constituição Civil ter voltado. Aí Sim. até a gente mandar um e-mail, eu vou avisar os professores também. Eu não vou conseguir acessar as aulas, que vai estar bem no horário de serviço. É assim, ó, foi o que eu estava comentando com os alunos mais cedo, tá, Lucas? Claro que a aula ao vivo vai ocorrer sempre naquele horário, mas sempre o professor vai disponibilizar depois o link para vocês ali, para vocês depois até poderem assistir a aula num outro momento. Vocês, olha aqui, ó, vou entrar na própria aula de vocês aqui, ó. Não, Olha sim, aqui. o link fica ali. Isso. Não, dentro do prazo, sim. O meu medo só, na verdade, é que acessar a videoaula que eu não vou conseguir ver só depois, na verdade, né? O que pode acontecer, de repente, olhando a aula ali, apareceu uma dúvida, tu manda para o professor por e-mail, ou manda até mesmo dentro da mensagem do Ava, que ele vai te responder, não tem problema. Tá? Tá bom. Aí olha aqui, ó. Vamos lá aqui, ó. Aluno. Aí vai entrar na biblioteca lá, né, gente? Vai entrar no link da biblioteca e vocês
vão entrar com o nome do livro, por exemplo, que tiver no plano de ensino. Bom, vai abrir para vocês, tá, um link de pesquisa. Aí vocês vão colocar justamente o nome do livro e esse livro aparece para vocês olharem ele em PDF. Vocês podem baixar até 10 páginas por vez. Tá? Vocês conseguem imprimir até 10 páginas por vez em PDF. Então, olha aí, ó. Então, por exemplo, um outro livro que eu gosto de usar, que é o Biomecânica de Fluidos. Não, tá aqui, ó. Física para cientistas. Tá? Beleza, tá ali, ó. O Johnson é legal também. Tá? Então, a gente consegue ver algumas coisas importantes também que a gente acaba observando nessa disciplina. Tá? Bom, o que eu tinha programado para vocês hoje é um compêndiozinho. A minha atualização fazendo. Puta que pariu. Vamos lá. Então, que é algumas soluções de problemas de equilíbrio de corpos rígidos. Quando a gente fala em equilíbrio de corpos rígidos, o que faz vocês lembrar? Quando a gente diz que algo está em equilíbrio, o que está ocorrendo neste corpo, gente? Se ele está em equilíbrio, o que tem nesse corpo? O que acontece com as forças que estão atuantes sobre esse corpo? Quanto é que é o somatório dessas forças que estão atuantes sobre o corpo? Ele está em repouso, né? Na verdade, a gente pode dizer que o somatório das forças dele, tá, é igual a zero. Tá? Claro que matematicamente para a gente aparece ele em repouso, mas o mais correto para a gente falar em física, tá, é que o somatório das forças é igual a zero, que ocasiona o repouso do corpo. Tá? Bom, então é exatamente isso ali. Ó. Então, o que a gente vai ver? Ó? Então, a gente tem que dizer que a força resultante que está aplicando sobre o seu corpo, ela é nula. Então, se eu tenho uma força, se o somatório das forças, ou se todas as forças que estão atuando sobre esse corpo é nulo, eu não vou ter torque. Então, teoricamente, eu não teria giro. Eu teria sim uma tendência de movimento e não um giro, tá? Vamos lá. Então, eu vou dizer que a soma das forças é nula. Ou seja, então a gente refere que todas as forças aplicadas em qualquer ponto do corpo rígido. Então, todas essas forças que são aplicadas em diversos pontos do meu corpo, elas estão em equilíbrio, onde são iguais, somadas algebricamente, são iguais a zero. Só uma aqui que eu vou autorizar o acesso de alguém aqui. Fala, Márcio. Então, se nós, se a gente colocar, então, essa força de forma vetorial, e a força é uma grandeza vetorial, se nós dividirmos e analisarmos as componentes dessa força no meu espaço vetorial, eu posso dizer que a soma das componentes do vetor força resultante é igual a zero. Então, se nós colocarmos lá a minha força nos nossos vetores unitários, lá que vocês viram lá em álgebra linear, nos meus vetores unitários IJK, então a soma vetorial dessas componentes tem que ser igual a zero. Tá bom? Então lá. Então, a força X é igual a força F, que é igual a força Z, que é igual a zero. Tá? Consequentemente, os torques que seriam originados por essas forças também possuem uma resultante zerada. Tá? Lembrando sempre o que nós aqui em física e energia
trabalhamos com corpo rígido e a rotação de corpos rígidos nos diz que o torque é a força vezes o braço, ou seja, a distância do ponto de aplicação dessa força, vezes o seno do ângulo θ, e esse ângulo θ é o ângulo que ele faz em relação à direção normal da aplicação da força. Então, alguns problemas. Vamos lá. Então, observe a barra abaixo. Essa barra possui um comprimento de 4 metros e tem uma massa de 10 quilos. E é sustentada e mantida em repouso na horizontal por um pilar no ponto M. Desculpa, no ponto A. E ela é livre para girar verticalmente. A outra extremidade está presa por um cabo de aço à barra no ponto B. A massa é de 45 quilos, que se encontra num ponto M. Tem uma massa no ponto M de 45 quilos. E esse ponto M está a 1 metro de A. Encontre a força de tração, ou seja, aqui, e a força que atua na junção de A. Isso aqui é um problema de quê, gente? Isso aqui é uma treliça, né? Já viram isso em mecânica geral, né? Resistência. Olha lá. Então, trata-se de um problema de equilíbrio de corpos rígidos. Precisamos, portanto, equilibrar os torques e as forças em cada uma das direções espaciais. Começando equilibrando o torque no ponto A e sabemos que a soma dos torques no A resultante é zero. Vocês se lembram, nós fazemos o somatório dos momentos. Nada mais do que a gente usando aqui em física energia, a gente está fazendo um problema de resistência de materiais. O torque é igual ao momento. Então é o que a gente está analisando. Olha lá. Ó. Então, note que a força no ponto A, quem é? É o 45 aqui, né? 45, o que é o 45? É o peso do ponto M vezes a aceleração da gravidade. Então, nós temos o quê? 441 metros. Então, essa é a força concentrada no ponto M. Ou seja, aqui, ó. Tá? Muito bem. O peso da barra é 10 vezes 9,81. Então, 9,8. Agora, eu quero lembrar para vocês onde é que este valor de peso da barra vai estar representado nesta barra aqui, gente. Em que ponto da barra ela estaria representada? No ponto A, no ponto M ou no ponto B? De novo, peso da barra equivalente à massa de 10 quilos. Aonde ela vai estar representada no diagrama do corpo livre? Em A, em M, em B ou em outro ponto? Gente, no centroide da barra, que é 4 metros. Se ele é 4 metros, o centroide da barra é 2 metros. Né? Ela vai estar representada aqui na metade da barra. E o sentido dele é para baixo. Então, vamos ver então o somatório das forças em X e o somatório das forças em Y. Só que aqui é representado pelos torques. Tá? Então, os torques, somatório dos torques resultantes vezes o cosseno de 30 e os torques resultantes vezes o cosseno de 30. Isso me dá as componentes X e Y do torque.
Então, vamos lá. Eu vou ter que o torque, tá, da minha barra, ou seja, o torque do meu peso em M, vai ser 1 vezes o seno de 90, porque seno de 90, porque eu estou vendo na direção Y. Eu tenho o seu torque na direção Y. O torque do peso da barra vezes o 2, que é a distância dele lá, ó, vezes o seno de 90, que ele está para baixo. O torque de quem? Que eu não sei aqui, vezes 4, que é o torque da barra, do comprimento total da barra, vezes o seno de 30. Bom, quanto é que esse torque resultante aqui é zero, né, gente? Esse torque resultante aqui tem que ser zero. Ó. Então, se eu alocar os valores dos ângulos e dos senos e dos pesos, eu tenho que o meu torque de x, quem é? Eu vou ter meu torque total aqui numa equação geral do torque, ó, que é o torque T, que eu não sei, que é a minha tendência de movimento. Então, esse aqui é o meu torque total, que a barra tende a ter. O meu torque em x vai ser o 159,5 e meu torque em y, mais ou menos 275,8. Tá. E está angulado de quanto? De 30 graus. E esse ângulo de 30 graus é exatamente o que? Este ângulo que ele faz o cabo com a barra. Como será possível obter a força resultante no ponto A? Chamemos a força de F. Ainda não equilibramos a força sobre a barra. Ela encontra-se, em repouso e, portanto, a força resultante sobre ela deve ser nula. Vamos analisar essa direção espacial separadamente. Então, vamos lá. Ó. Então, o eixo X, eu tenho uma T de X lá, ó, que é o meu torque de X, que é a minha componente X, menos a minha F de X. Então, eu vou ter minha componente lá negativa e eu tenho que ter uma força em X exatamente de mesma intensidade e sentido contrário para que a minha força resultante seja nula. Em Y eu vou jogar todas as forças que eu tive. Então, eu vou ter ali a minha F de X, a minha tração no cabo em X, o meu peso da massa M, o meu peso da barra. Então, como eu sei aqui que isso aqui é igual a zero, eu obtive lá o valor de torque em X. Tá? Portanto, nós sabemos que a minha força total, meu cabo, é um angulado de 307,8 newtons. Então, o que nós temos ali? Ó? Nós jogássemos isso aqui no diagrama do corpo livre, nós temos exatamente o que nós estávamos conversando antes. Então, nós temos aqui uma treliça, onde eu tenho uma força resultante aqui em F. Isso aqui nada mais é do que a minha reação dos apoios. Ó. Tá? Isso aqui é a minha reação dos apoios. Quem é aqui, ó, a minha T de X aqui, ó? A minha T de X é a reação justamente aqui, ó. A tração que o cabo vai originar aqui. Porque essa atração aqui, ó, do cabo, que eu tenho uma atração aqui, ó, uma atração em Y e uma atração em X, me ocasiona essa atração aqui, ó, que é igual aqui, ó. Tá? Próxima questão. O guindaste principal de um laboratório tem 3 metros de comprimento e uma massa de 100 quilos. Um esboço do objeto pode ser visto na figura abaixo. Ele está preso ao solo em uma das extremidades e suspende um protótipo de uma motocicleta
que tem uma massa de 250 quilos. Na outra extremidade, um cabo de aço foi instalado exatamente no centro do guindaste, sobre o seu centro de massa, que se encontra no centro do guindaste e está apoiado em uma viga no teto de maneira a reduzir as forças e torques aplicados sobre a base, aumentando muito a durabilidade do equipamento. Você se propôs a entregar um diagrama completo de forças sobre o guindaste. Vamos lá. Então, nós temos aqui, então, o peso, tá? Originário da própria massa do guindaste, e este peso está alocado no centroide. O centroide do meu guindaste está a 1,5 metros da extremidade de uma da extremidade A ou da extremidade B. Assim como também a conexão do cabo de aço do ponto C ao teto. Então, eu vou ter o quê? Então, vou ter aqui uma força-peso da barra. Aqui eu vou ter uma tração do cabo. Essa tração do cabo aqui vai me reduzir o quê? A tendência de momento que a motocicleta me origina no guindaste. Então, eu vou ter uma tendência de movimento que seria aqui, e essa tendência de momento vai me aparecer uma força oposta aqui e uma força oposta aqui, me reduzindo a tensão no ponto de apoio do guindaste. Exatamente para reforçar o que ele fala, que ele vai diminuir o desgaste do guindaste, aumentando a sua vida útil. Então, vamos lá. Então, o que ele faz? Primeiro, ele acha os valores do peso do guindaste, o valor do peso da motocicleta, então ele diz que a força de tração está alinhada no sentido vertical para cima. Vou botar isso no cantinho aqui. Tem mais alguém entrando na sala, só um pouquinho, gente. Então, vamos lá. Então, a força de tração está alinhada com a vertical, sentido para cima. E por trigonometria, sabemos que a componente perpendicular ao corpo do guindaste é obtida por meio do cosseno de 45. Beleza, tá aqui, ó. Tá? Então, nós deslocamos, nós temos uma semelhança de triângulos aqui, e nós temos uma semelhança de triângulos aqui também, ó, tá? Então, o torque resultante vai ser quem? O torque do guindaste, que vai ser o peso do guindaste, vezes o ponto de alocação do peso do guindaste, vezes o seno de 45, porque eu estou trazendo na componente Y. Tá? O peso da motocicleta, vezes o 3, porque o peso da motocicleta está aqui, ó, a 3 metros no ponto. Vezes quem? Vezes o seno de 45. Mais o quê? Mais um torque resultante lá, aqui, ó, no ponto A, que eu não sei esse torque. Vezes o cosseno de 45. Que é originário, que é da minha força angulada, e vai estar angulada para cá, ó, no sentido para baixo. Então, por isso que é cosseno de 45, que é o contrário. Na verdade, vai dar o mesmo valor, né? Cosseno de 45 é igual ao seno de 45. Tá? Bom, o meu torque resultante aqui é 0, gente. Então, ali eu vou ter a força, o quê? Eu vou ter exatamente o resultado da minha força de tração no cabo. Tá? Então, a força de tração no cabo vai ser de mais ou menos 5.880 newtons. Então, precisamos saber a força que atua no ponto A,
que vamos chamar ela de F. Basta fazer o quê? Equilibrar as forças em cada uma das direções espaciais. Então, o somatório das forças em X e o somatório das forças em Y. Como nós temos atração no cabo, nós vamos achar as componentes para a força em X e as componentes para a força F em Y. Só um pouquinho. Tem mais. Vamos lá. Então, como eu tenho o somatório das minhas forças em X é zero, não tenho nenhuma força atuando em X. Nada. Aqui, gente. Eu tenho alguma força que atua em X? Nada. É tudo na direção Y. Tá? O meu somatório das minhas forças em Y tem que ser igual a zero. Então, todas as forças eu jogo para cá, para dentro. E aí, claro, cada uma vai entrar com o seu sentido. Então, a minha força Y, eu não sei aqui o valor do sinal dela. Ela pode ser positiva ou pode ser para baixo. Então, vou atribuir um valor positivo. Se der negativo, é simplesmente porque o sentido que atribuí para ela estava errado. Então, eu vou botar minha força aqui de tração no cabo, lá até que nós obtivemos. E vamos botar o quê? Menos o peso da motocicleta, menos o peso de quem? Da barra, do guindaste. Então, então minha força F aqui é igual ao quê? O valor da tração menos o peso da moto, menos o peso do guindaste. Então, me dá o quê? Que a minha força F lá, ó, minha força F no ponto A é menos 2.450. Então, representando este nosso vetor força em componentes vetoriais e JK, eu ficaria com uma componente em zero, desculpa, em f de x, que é representada pelo vetor aqui, né? Pela componente i, pelo vetor unitário i, e uma componente menos 24,50J. Bom, em qual quadrante estaria essa força aqui, gente? Qual quadrante estaria essa força? Antes de eu passar para a próxima tela, que é o diagrama do corpo livre. Quem é que se arrisca a me dizer, por essas componentes vetoriais, em qual quadrante essa força estaria representada? Sempre lembrando o quê? Que o espaço trigonométrico é dividido por 4 quadrantes. Então, se eu traçar x... vamos ver aqui, ó. Eu vou entrar uma coisinha aqui com vocês. De acho. Puta que pariu. Tá exatamente para cá, tá, gente? E fica neste ponto aqui, porque como eu tenho zero, eu tenho a componente para baixo aqui, ele está no terceiro quadrante aqui. Ó. Porque esse quadrante aqui é positivo, positivo, ou seja, x positivo, y positivo. Nesse quadrante aqui eu vou ter x negativo, y positivo, só um pouquinho. No terceiro quadrante aqui eu vou ter o x negativo e o y negativo. E neste quadrante aqui eu vou ter o x positivo e o y negativo. Tá? Então aqui positivo, positivo. Aqui negativo, positivo. Aqui negativo e negativo. E aqui
positivo, negativo. Tá? Então, aqui, ó, no quarto quadrante. Tá? Bom, gente, era o que eu tinha para hoje. Peço, então, que vocês... Deixa eu finalizar aqui a apresentação. Peço que vocês acessem, então, a disciplina no portal. Aqueles que não concluíram as atividades dos exercícios propostos das atividades de sala, tem até sexta-feira, então, para me mandar essas atividades para eu corrigir, para eu lançar os pontos. As atividades de sala número 4 e número 5, eu vou valorar com os acessos da unidade 1 e da unidade 2. E vocês têm até domingo para fazer isso. E a nossa avaliação, então, presencial virtual, ocorre, então, a partir de quarta-feira que vem, e vocês têm 48 horas para fazer a atividade e repostá-las no portal do aluno. Ô, Tá Fabrício. Oi. Eu te mandei um e-mail, não sei se chegou a ver sobre as atividades. Não, eu estou dando aula, né, meu querido? Não, tu mandasse agora? Não, te mandei antes. É que eu estava em reunião direto, desde as 3 da tarde. Tá. Depois tu olha lá, te mandei lá. E eu tinha te mandado Pode. as unidades 1 e 2, só que não entrou no AVA. Os exercícios de aula. Tá. Eu dou uma olhada, assim. Tá. Tá tranquilo. Alguma dúvida? Alguém quer esclarecer alguma coisa? Fabrício, a minha internet caiu no começo só sobre as atividades. Eu entendi da prova, só queria saber sobre as atividades. Tá. Ao longo do bimestre, eu coloquei 3 exercícios para vocês me entregarem como atividade de sala, tá? Só um pouquinho, deixa eu até ver onde elas estão alocadas. Olha aqui, ó. Então, a atividade 1, tá? Tá na seção 4 da unidade 1, tá? A atividade 2 está na seção 1 da unidade 2. A atividade 3 está na seção 2 da unidade 1. Então, tem 3 listas de exercícios para vocês fazerem. Tá? Essa lista, cada uma delas vale 200 pontos, que totalizaria 600 pontos. Então, eu tenho mais 400 pontos para avaliar vocês como atividade de sala de aula. E esses 400 pontos eu vou dividir de que forma? O aluno que acessar toda a unidade 1, todos os 4 encontros, com pré-aula, aula e pós-aula, eu vou valorar 200 pontos, como atividade de sala 4. O aluno que acessar a unidade 2, pré-aula, aula e pós-aula de todas as sessões, eu vou valorar mais 200 pontos pelo acesso da unidade 2, que dá os outros 400 pontos. Vocês têm até domingo para completar os acessos. Então, esses 400 com 600 dá 1.000 pontos. E mais a prova semana que vem, que será oferir dos outros 1.000 pontos do primeiro bimestre. Do total dos 2.000 pontos que eu posso oferir para vocês. Tá? Ok, E a obrigada. prova vai estar tranquila, né? Oi? A prova vai estar tranquila. Vai estar tranquilo se você estudar, né? Não, gente, tá bem tranquilo. Não é nada diferente do que tá ou no material do AVA, ou no livro texto da disciplina, ou do que nós vimos em sala de aula, ou nas salas virtuais. Não tem nada de diferente. Vocês viram até que bonitinho que eu botei um pano de fundo como se tivesse uma sala de aula? Que coisa bonita. Tá? Sim, só faltou os alunos aí no fundo. Só. Ou eu escrevi no quadro negro ali, mas aí já judiaram vocês demais, né? Com a minha letra horrível. Tá? Então tá bem, então. Tá bom? Gente, então eu vou finalizar a gravação e assim que estiver disponível também vou postar lá no AVA para vocês reverem, tá? Tá ok, então. Boa noite aí. Tchau, tchau. Fabrício. Oi.